Muito bem, vamos começar então, capítulo 2, iniciando o capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Aí nós temos 3 tópicos: objetivo da encarnação, a alma, o que é a alma, para que serve, quais são os nomes, e o materialismo. Depois Kardec volta nesses assuntos, ele vai tocando depois nesses assuntos lá na frente, quando ele fala da volta do espírito ao mundo não material, né? Do retorno depois do desencarne. Aqui ele vai fazer uma introdução, e lá na frente ele vai aprofundar mais. Deixa eu ver se eles voltaram aqui. Ah, eles voltaram. Ainda bem. Aqui estão sempre. Cadê eles? Aê, voltaram! Muito bem. Vamos lá. Torna. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vamos fazer assim. Cada um vai ler uma resposta, tá? E aí, sem demorar muito. Então, por exemplo, a Carol começa a ler essa resposta agora. Aí depois, na 133, outra pessoa já engrena na leitura, tá? Para a gente ir mais rápido. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Continua com o comentário de Kardec, por favor. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei de providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então vamos lá, vamos voltar para a resposta aqui. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Certamente nós já passamos por encarnações de expiação, estamos passando pelas de prova, provavelmente, alguns talvez até ainda com algumas expiações, talvez alguns de nós com as 3 possibilidades da mesma encarnação, né? Prova, expiação e missão. Ou seja, eu posso ter uma missão é sempre uma encarnação que vai beneficiar outras pessoas. É sempre pensando no coletivo. Então, em algum momento da tua vida, se tu tens alguma tarefa voltada para outras pessoas e que não se beneficias diretamente dela, mas indiretamente sempre nos beneficiamos, mas não diretamente, isso pode ser considerado uma missão. A missão pode ser pequenininha, como pode ser uma missão enorme, uma missão mundial. Mas pode ser uma missão também dentro da tua própria família. Então, tu pode se incumbir no planeamento reencarnatório de cuidar de 3 espíritos que estão a encarnar. Espíritos com dificuldades e tal, e que a tua presença é uma providência para que eles tenham sucesso.
Isso é uma encarnação missionária. E pode ser, ao mesmo tempo, também de provas. Ela pode ser as duas coisas. Na verdade, como tudo no Espiritismo, não tem nada estanque, né? Não é uma coisa só sempre. E também não tem, a partir daquele momento, deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. As coisas todas se misturam, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio, então as coisas acabam se misturando muito. Então a nossa encarnação, ela pode ter uma coisa só, pode ter duas, pode ter as três coisas. Isso tudo é o caminho para chegarmos à perfeição. Eu acho que foi na terça-feira passada que nós falamos da necessidade de encarnarmos, não foi? A necessidade que nós temos de encarnar, né? Para provar o desenvolvimento que nós tivemos, tanto nas encarnações anteriores, quanto no mundo espiritual. É aqui que nós vamos provar. Tudo bem até aí? Sim. Pode falar, Carol. Essa parte que ele diz assim, pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso, que interpretação nós podemos tirar daí? Podemos tirar que nós somos eternos credores, e é verdade, eu sinto-me assim, não é? Eu acho que nós somos eternos credores porque estamos sempre em dívida com as leis divinas, porque recebemos muito mais daquilo que nós próprios damos, mas é simplesmente nessa linha de pensamento ou tem algo mais que eu não esteja atingido? O algo mais seria a coletividade, de tu contribuires para a coletividade. Então, a tua obra, a tua encarnação também serve para que tu possas contribuir com o ambiente onde tu estás inserida, e esse ambiente, coletivamente falando, seja um ambiente positivo. É isso que ele está chamando de obra da criação. Ok? Tá mudo, Dorindo, tá mudo. Até porque eu acho que cada um de nós faz parte exatamente desta obra. Cada um tem um papel específico na obra da criação. E é isso que está a referir. Nós temos uma parte nesta obra da criação. Portanto, Exatamente. E por isso temos que participar e fazer a nossa parte nesta obra. Exatamente. Cumprir o nosso papel. É isso. Seguindo, então, com a 133, então outra pessoa vai ler a resposta, tá? 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, sim, temos Claro. que reencarnar. Mesmo continuando, mesmo começando no bem, nós vamos até o final assim, mas ainda temos que passar pelas provas da carne. Porque tudo tem um princípio, não é? Tudo tem um início. Claro. Agora, uma perguntinha para vocês aqui, que eu acho que nós falamos também na terça-feira passada. Como é que eu faço essa escolha aqui do caminho do bem desde o começo? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, nós somos criados simples e ignorantes, e uns podem escolher um caminho e outros podem escolher outro caminho. Claro. Então, aquele que escolhe o caminho do bem desde o começo, provavelmente vai chegar mais rápido. Claro. Né? Claro. Beleza. Continua 133A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta. Continua, Dorindo, por favor. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos.
Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Perde-se menos tempo, nós vamos em frente mais rápido. É a resposta da anterior, Aprofundada. claro. Bom, chegamos na alma agora. Aqui é bem interessante. Nós vamos ver que as coisas aqui, elas simplificam um entendimento importante para nós. E vamos tentar detalhar essas questões aqui. 134. O que é a alma? Resposta. Alguém lê, por favor. Um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Ou seja, alma e espírito é a mesma coisa? Sim. Sim, Qual é a diferença, então? Como é que eu posso dizer qual é a diferença de alma para espírito? Uma diferença bem didática. o espírito está encarnado. Exato. Alma é o Alma, espírito encarnado. espírito Pronto. encarnado. A alma é o espírito encarnado. Pronto. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Então, o que é alma, o que é espírito? É tudo a mesma coisa. Quando Kardec falar aqui de alma e de espírito, ele vai falar de alma, ele vai falar de espírito. Quando ele fala de alma, ele está se referindo ao espírito encarnado. É. Quando ele fala de espírito só, é um espírito que não está encarnado. Basicamente é isso, tá? Na literatura espírita, nós podemos ver as duas nomenclaturas, às vezes para designar coisas iguais. Não tem problema. Entendam que é a mesma coisa, ok? Isso não pode ser um problema para o nosso entendimento. 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Um laço que liga a alma ao corpo. 135A. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Comentário do Kardec, Sandra. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Já fizemos essa imagem aqui, né? Lembra da imagem do abacate? Sim, sim. Então vamos lá. Nós temos 3 partes essenciais: corpo, alma, espírito encarnado e perispírito. Peri é de envoltório. Peri é o que está em torno, não é? Periferia. A Alessandra viveu com a filha dela um período chamado de perinatal. Perinatal é o que está em torno do nascimento, não é? O que está em volta de um determinado acontecimento. Perispírito é o que está em volta do espírito. Então, sempre o prefixo peri, ele significa alguma coisa que está em torno de outra coisa. Pericárdio é o que está em torno do coração, do músculo do coração. O sujeito tem uma pericardite,
Ele tem uma inflamação no músculo que naquela periferia do coração, no que reveste o coração. Tá? Peri, então, em torno. E aqui, Kardec diz que esse princípio intermediário é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. Em outras literaturas, um pouco mais à frente, nós vamos encontrar também outras nomenclaturas. Ok? Outras nomenclaturas. Existem estudos, existem livros que falam em 5 ou 6 tipos de envoltório. Perispiritual. Não é preciso que a gente entre nisso agora. Tá? Uma coisa de cada vez. Vocês vão também ouvir ou ler uma nomenclatura chamada de duplo etéreo. Também não é preciso a gente investigar isso agora. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas, por enquanto, nós somos corpo, espírito e perispírito. Se nós entendermos isso até o desencarne, já vamos entender o que é suficiente. Não é necessário mais nada. Quando começarmos a falar de duplo etéreo, de quinto revestimento, de sexto revestimento, isso já é uma situação mais complexa. Então, quando vocês virem isso, saibam que estamos a falar do revestimento do espírito, encarado de outra maneira, tá? Encarado com um pouco mais de profundidade, mas que agora, nesse momento, ainda não é necessário aprofundarmos esse estudo. Ok? Reparem que o Kardec, como ele é muito didático, primeiro ele entrega o Livro dos Espíritos. Depois ele entrega uma obrinha pequenininha, que também nós já fizemos um curso, chamado de O que é Espiritismo. Essa obrinha pequenininha, fininha, ela só serviu para poder rebater as críticas ao Livro dos Espíritos. Tanto com base na ciência, com base na religião e com base na filosofia. Depois ele entrega o Livro dos Médiuns, onde ele vai aprofundando essas questões todas, dessa comunicação. Então, o perispírito também é muito mais aprofundado lá no Livro dos Médiuns. Depois, o Céu e o Inferno, que vem trabalhar toda essa questão do que acontece comigo quando eu desencarno, e assim sucessivamente. Ele vai falando das coisas até chegar à Gênese. A profundidade que ele usa é perfeita para a gente que está estudando aos pouquinhos. Então, não precisamos ter nenhum tipo de... Ai, Marco, eu li num livro, eu assisti uma palestra, o cara falou duplo etéreo, terceiro perispírito, ele pode falar, tem um monte de nomenclatura aí, tá? Umas estão na obra de Kardec, outras não estão. Outras estão em outras obras acessórias, importantes também, mas que para nós agora nós vamos deixar um pouco mais para frente. 136. A alma independe do princípio vital? Aqui eu esqueci, peraí, deixa eu... Tá. A alma independe do princípio vital? Eu vou ler a resposta. O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. 136A. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Complicou ou não? Não. Vamos lá. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Qual o corpo que pode existir sem alma? O perispírito.
Então, um corpo orgânico, Um homem, por exemplo. Hum, Como é que nós, seres humanos, podemos existir sem alma? Vamos lá. Quando Deixa eu estamos facilitar para vocês. em Estado de coma. por exemplo, o Estado desdobramento. de coma. O espírito já nos abandonou? Não, está ligado não, com o fluido. Opa, toma cuidado, isso mesmo. O espírito está lá conosco, passando o que precisa passar, claro. tá? Então, nós, seres humanos, quando o nosso corpo falece, apenas depois do falecimento do corpo, é que a alma abandona o corpo, o espírito volta para casa, Do desenlace total, só depois do ao desenlace desenlace total. total. Pode ser que algumas pessoas... Não, mas ele não tem mais vida mental. Ele não tem mais vida mental. O cérebro dele faleceu. O que aconteceu com o espírito? Essa pergunta de novo, hein? Essa não é de $1 milhão, não, de 2 milhões. Essa é boa. Para o espírito continua. Onde é que está a sede da nossa consciência? O espírito. No espírito. Claro. O espírito e no corpo. Onde é que está a sede da nossa consciência? No corpo físico. No No cérebro. cérebro. No cérebro. Houve morte cerebral. E agora? O corpo já não Carol, tem- pode falar. Então, o espírito já não está ali. Se houve morte cerebral, Eu sustento um corpo por aparelhos. certo. Ok? Morte cerebral. Estou sustentando esse corpo por aparelhos porque é um doador, eu vou retirar os órgãos para servir para outras pessoas, etc. O espírito já foi? Acho que já. Se houver morte cerebral, sim. Alguma opinião contrária? Eu acho que o perispírito ainda continua ali durante algum tempo. Por quê? Até porque, pelas informações, nós demoramos algumas horas até o desenlace total. E enquanto esse desenlace não se efetuar, eu penso que o perispírito continua ali muito junto ao corpo físico. Se houve morte cerebral, posso dizer que o perispírito já se soltou todo? Não necessariamente. Eu acho que não, também. Esse é o nosso TPC dessa semana. Eu já sabia. Vamos Marco, pensar... mas eu Fala, pode falar, Carol. Eu, por acaso, ia perguntar uma coisa até relativamente à questão anterior. Dessas três partes, né? Corpo, alma e o perispírito. E como o Marco falou, vamos ter mais nomenclaturas mais para frente para estudarmos. Mas é uma coisa que eu ouço muitas vezes, com frequência, e não sei onde é que encaixar, muito provavelmente vou encaixar no meio desses três, não é? Que é o cordão de prata. Isso é alguma coisa, é por isso é que nós falamos mesmo a questão do desenlace, é esse cordão que liga essas três partes, e é o... Nós temos várias fontes de energia que concentram energia no corpo. Algumas culturas chamam de chakras. Okay. Nós vamos daqui a pouco promover um curso de passista, para passistas, durante o curso do Livro dos Médiuns. Vai ser em outubro e novembro. Todos vão estar convidados, tá? A participar. Mesmo não sendo do Livro dos Médiuns, não tem problema. Você pode participar, ok? Lá vocês vão ver que nós temos os centros de força. O principal centro de força que nós temos está aqui em cima da cabeça. Aqui reside uma glândulazinha pequenininha que nós vamos estudar muito ainda durante a nossa evolução no estudo do espiritismo, chamada epífise.
Ela é uma das responsáveis pelo chakra chamado de chakra coronário. Esse chakra coronário é o principal chakra do corpo humano. Em sessões de materialização, é possível ver uma linha mais espessa, que vulgarmente se chamou de cordão de prata, saindo do chakra coronário e ligando-se ao perispírito. Quando ele, por alguma razão, como essa imagem que nós estamos aí, está na nossa frente aí, por exemplo, no sono, ele se liberta temporariamente. Então, por isso que vulgarmente se chamou de cordão de prata, porque ele vem do chakra coronário e se distribui por todo o perispírito. Mas é um apelido, tá? Nessas sessões de materialização, se viu, muitas vezes esse cordão pode ser visto, mas não necessariamente sempre vai ser da cabeça. Pode ser de outra parte do corpo. Vai depender do espírito, do corpo e do perispírito. Tá? Respondi? Respondeu sim. Respondeu sim. Obrigada. Bianchi Nuno. Marcos, eu tenho aqui uma dúvida. Vamos Sim. supor que há um falecimento de uma pessoa. Sim. O espírito sai do nosso próprio corpo, não é? E sai. Quanto tempo, há um tempo específico para o nosso espírito e pré-espírito voltar para outro corpo, ou então para onde vai o espírito? Quando o corpo falece, o espírito abandona o corpo. Ok, até aí. Volta para o mundo espiritual e vai evoluir no mundo espiritual. Vai trabalhar, vai estudar, vai se equilibrar primeiro, antes de reencarnar. Não tem prazo definido. Vai depender de cada um de nós. Existe, por exemplo, as reencarnações, eu acho que eu até falei disso sábado, que chamam-se de reencarnações compulsórias. Uhum. Essas reencarnações compulsórias são aquelas reencarnações que, por motivo de sofrimento, ou de poupar o indivíduo do sofrimento, ele precisa reencarnar rápido. Então, imagina que é um sujeito que é perseguido pelas pessoas e pelos espíritos aos quais ele fez mal enquanto estava encarnado. Ele não pode ficar muito tempo na erraticidade, porque ele vai ser perseguido. Então, ele reencarna mais rápido. Nós, espíritos medianos, não temos esse tipo de questão. Vamos supor que nós temos somos todos espíritos medianos, né? Não fazemos muito bem, também não fazemos o mal, estamos tentando evoluir. Se nós não precisarmos essa reencarnação imediata ou compulsória, nós vamos levar um tempo na erraticidade, nos melhorando para poder reencarnar novamente. Não se tem nenhum tipo de regra para esse tempo. 10 anos, 20 anos, 60 anos, 200 anos. Não existe essa regra. É um acordo que se faz com você mesmo, de acordo com a tua evolução e os mentores que vão te acompanhar na próxima encarnação. Não existe regra para isso. Ok, obrigado. Okay? Nada. Marco, voltando à pergunta anterior. Eu acho que quando há morte cerebral, e pelo que temos falado, até por aquilo que o perispírito sente após a morte física, durante algum tempo, portanto, mesmo com a morte cerebral, eu acho que durante algum tempo o espírito não abandona, está ali a sensação, a consciência está ali, o processamento da consciência, que é o cérebro que a faz, morreu, mas a consciência está ali, está no espírito.
E eu penso que muitas vezes ouço falar no Espiritismo que se tem que aguardar, para quem quer ser cremado, pelo menos 72 horas, porque o perispírito sente as sensações do calor e do fogo se for muito antes feito isso. Portanto, o espírito continua ali, no perispírito, que está junto ou muito próximo até ao desenlace. Então, mas aí tu estás a falar de duas coisas. Primeira coisa é a morte cerebral. Sim, Segunda coisa é o desenlace. sim. Mas primeiro dá-se a morte cerebral do corpo. O corpo morreu. Ok. Pronto. Significa que o espírito abandonou imediatamente? Não. Ok. Era aí que a gente tem que, é aí que a gente tem que chegar. O que eu preciso? É necessário um tempo para esse desenlace acontecer. A pergunta é: quando a morte cerebral é diagnosticada, já não há mais a ligação do espírito? Essa que é a pergunta. Porque já não há mais consciência? Não, eu penso que continua a haver ligação. Ok, essa que é a pergunta. Outras pessoas pensam que não, que quando dá a morte cerebral é que a ligação já acabou. Não, eu penso que há essa ligação até o desenlace final. Por isso que nós vamos fazer um TPC sobre isso. Se houvesse aqui uma unanimidade, nem precisava. Como não há, vamos investigar Ok. nas fontes mais próximas desses assuntos. Tem várias fontes próximas desse assunto. André Luiz, por exemplo, é muito próximo a esse assunto, e outros. Mas nós vamos investigar isso. Por quê? Porque nós sabemos quando é que acontece o início da encarnação. Você sabe quando acontece? Aqui eu acho que a gente falou aqui antes. Após o nascimento. Nascimento, que tu chama de nascimento? Quando a criança nasce, acaba de nascer. Então, antes do nascimento, ainda não há união definitiva. Só depois Mas de a nascer. união. A união. Porque o espírito acompanha a evolução da gravidez. A união, exatamente. Exatamente. E dizem, que eu já li, inclusive, que esse processo só se completa cerca do 7º ano da criança. Sim. Completa, não é? Isso, exatamente. 7º ano. Sempre dizem que a criança até aí até tem recordações de vidas passadas. Exatamente. Também já Ainda li muito isso. Está ali num período num processo de Está amadurecimento. meio lá, meio cá. Está em transição. Né? Por isso que eles têm muitos amiguinhos imaginários. Claro. Até os 7 anos, mais ou menos, tem muito amiguinho imaginário. Depois isso vai diminuindo. A questão aqui é a seguinte: quando é que acontece a união definitiva entre alma e corpo? Lembra? Tem um momento que nós chamamos de planeamento reencarnatório, e tem outro momento que é o processo reencarnatório. O planeamento reencarnatório ele termina na fecundação. Depois é processo, tá? Diminuição do espírito para caber naquele corpinho pequenininho, né? Aquele perispírito tem que se condensar. A evolução das células, repartição das células, todas as mitoses, tudo quanto for processo acontece depois da fecundação, até os 7 anos. Isso mais ou menos se conclui ali, mais ou menos aos 7 anos. E aí os laços estão ali já firmes. Imagina que tem um espírito que está relutante, desistiu, não quer mais. Já há fecundação, a mãe está grávida. Ele desistiu. Aborto espontâneo? Pronto. Já há ali aquele corpinho já tem um dono, entre aspas, tá? Mas ele desistiu por qualquer motivo. Pode acontecer um aborto espontâneo.
mesmo ele já em processo. Tá claro? E a saída, nós vamos investigar esses dois pontos. A morte cerebral e o abandono do espírito. Abandono do corpo pelo espírito. Vamos investigar se aconteceu a morte cerebral, já tem um abandono, ou precisa ainda de um tempo Desliga-se do corpo, mas para que mantém isso a ordem. aconteça. Por exemplo, acidentes traumáticos. Facilitar a vida de vocês. Um sujeito sofreu um acidente e a perícia fala assim, olha, morreu na hora. Morreu na hora. O espírito está livre ou pode estar ligado ao corpo ainda? Está Tá ligado? Está ligado? Está ligado. Muito bem. Estou tentando facilitar o TPC já, hein? É raciocínio lógico dedutivo, tá? É fácil responder. Eu preciso de lógica para responder isso. No acidente, ele está ligado. Aí chega lá na mesa mediúnica, para nós, assim, levanta esse carro, estou embaixo do carro. Tira esse carro de cima de mim. O que aconteceu? O corpo já não está mais lá. Já não tem mais vida, mas ele está ligado ainda. Tá? Helena? Essa lógica seja qual for o motivo do acidente, do que tenha acontecido, são sempre aquelas 72 horas? Até ver. Em média, sim. Sempre não. Mas em média, sim. É uma média. Para não se correr risco. Né? Pode ser que o corpo fique livre em 24 horas, em 12 horas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes só falta, assim, eu não vou dizer que é capricho, mas às vezes é um pedido do próprio espírito. Está muito doente, por exemplo, o corpo está muito doente, e a espiritualidade já está ali para fazer o desligamento. E aí, às vezes, o próprio espírito pede: eu queria esperar fulano, eu queria esperar cicrano. Aí fulano chega, meia hora depois, acontece o desenlace, que é aquele contato mental que o espírito ainda precisava fazer com aquela pessoa por qualquer motivo. Tá? Então, o processo já está ali, quase que no final. E a espiritualidade cede, dependendo do merecimento da pessoa, da necessidade ou das consequências que aquele ato vai ter, né? A pessoa está passando por um processo traumático, sabe que vai desencarnar, vai largar o corpo, às vezes tem consciência da questão da espiritualidade toda e pede isso. Ficou esperando fulano chegar para poder partir. Isso é digamos, uma situação comum no desencarne do ser humano. Com muita gente acontece isso. Manuel. Tem aqui uma questão que eu gostava de que me esclarecesse. Naquelas experiências de quase morte, eu já vi um livro que falava, de uma pessoa que era norte-americana, que fez um estudo em que analisou vários casos. E todos eles relatavam que a própria pessoa, o espírito, que saía do corpo e conseguia ver o corpo ali deitado na cama e ele estava completamente separado do corpo. A minha dúvida é, há uma separação total ou só parcial? Ou há alguma ligação ainda que una o corpo ao espírito? Cordão de prata. Quem pode responder? Eu penso que é o cordão de prata que está a ligar o espírito, o perispírito. Não há separação total ainda. Não há separação total. Se houver separação total, há morte física. Sim, a morte. Separação total é morte do corpo. O espírito está livre. Não há separação total ainda. Nos EQMs normalmente são casos de comas profundos ou coisas assim.
Imagina que nós temos uma pessoa em coma há 10 anos. Sim. Existe atividade cerebral. A atividade cerebral está lá. Se a atividade cerebral encerrar-se, parar, os médicos vão decretar, vão diagnosticar a morte. Enquanto a atividade cerebral, aquele corpo está vivo. Fisiologicamente falando, biologicamente falando, e espiritualmente falando, o espírito está ligado ao corpo. Ele vê tudo que se passa, enxerga tudo que se passa com ele. Se ele volta, é capaz até de relatar tudo. Sim, mesmo aqueles que conseguem ver o lado lá. Sim, mesmo. Mesmo. Sim, se não tiver na hora ainda, se ele ainda tiver que passar algum tempo no corpo, ele volta. Ok. Ele volta e fica permeando aquele lugar ali. Meio que isso, nós podemos considerar isso uma expiação. Porque ele está pronto para ir, mas ele ainda tem que estar ligado ao corpo. Por quê? Porque ele precisa completar o tempo dele. O tal papel que tem, a tal parte que tem na criação. Exatamente. Ele tem que contribuir com isso, para equilibrar. Esse é o mesmo raciocínio que nós podemos fazer de crianças que desencarnam cedo. Quer dizer, é meio que redundante, né? Criança desencarnar cedo. Mas eu estou falando aqui de crianças que vivem 2 aninhos, 3 aninhos. Como é que... E as pessoas, às vezes, têm dificuldade até em entender como é que pode existir um Deus bom se ele leva uma criança com 3 anos de idade. Essa questão do tempo é muito importante, nós entendermos isso. Se eu entro em coma, eu estou muito doente, eu não tenho mais nenhuma vida que seja útil para ninguém, mas eu ainda estou preso ali no corpo, é porque eu preciso completar aquele tempo. Claro. Se eu abrevio esse tempo, eu vou precisar de uma nova encarnação apenas para completar aquele tempo. Eu me atraso. É o caso, por exemplo, dos suicidas. E não só os suicidas conscientes. Às vezes, os suicidas não é só aquele suicida que dá um tiro na cabeça ou que corta o pulso. É o suicida, por exemplo, que comete muitos excessos. Ele também abreviou uma encarnação que deveria ser de 70 anos, ele foi para 50 anos a encarnação dele, o corpo não aguentou. E ele não teve uma morte traumática, né? Dar um tiro na cabeça e falecer, não. Mas o corpo não aguentou os excessos. Então ele também é considerado um suicida, porque ele não preservou a vida do corpo que ele tinha. Não estou aqui dizer que, mais uma vez, aquela história, né? Ah, então não pode beber, não pode sair, não é nada disso. É excesso. Estamos a falar aqui só de excesso, tá? Mais nada. Então, se eu abrevio, vou atrasar a encarnação. Então, imagina, abreviei em 20 anos a minha encarnação. Eu vou precisar ir para o plano espiritual, me melhorar lá, me equilibrar, estudar, trabalhar, arrumar uma nova encarnação, pensar esse outro corpo, quanto tempo, etc., aguardar que me aceitem, que me recebam, reencarnar e ficar esse tempo encarnado. Acabou, completei o tempo, retorno à espiritualidade. Olha o tempão que nós perdemos aí, nessa história toda. Isso aconteceu com a irmã do Divaldo Franco. Exato, aconteceu. Que se suicidou, que depois reencarnou e morreu ainda criança porque tinha que completar aquela... Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Fechamos aqui, então? Vamos em frente. 136b. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem.
Isso não tem muita dúvida, né? Claro. Corpo sem alma não é nada, não é um homem. 137. Agora eu vou ler a pergunta e alguém lê a resposta. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Aí tem a questão da bicorporeidade da transfiguração lá no Livro dos Médiuns, né? Ele não está nem na bicorporeidade, nem na transfiguração, ele está em 2 corpos diferentes. São projeções. Projeções do mesmo corpo, do mesmo perispírito, melhor dizendo. E aí não é para qualquer um. Existem muitos santos na Igreja Católica que eles são lembrados pela bicorporeidade. Santo Antônio. Está em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Na verdade, o corpo está em um lugar só, né? O Espiritismo também tem o Eurípides Barçanufo. Eu ia falar dele agora. Tem uma história ótima. Fazia partos enquanto estava a lecionar, não é? Quando ele foi Exatamente. parto. Exatamente. Fazia parto. Quer dizer, quem fazia o parto, né? Ele se materializava na frente da parturiente, da grávida. E ela não distinguia. Claro. Tanto é que ela, quando ele lá foi, ela disse, doutor, está tudo bem, ainda há bocadinho esteve aqui. Veio cá de novo? E ele estava na escola. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Resposta. Quem lê? É uma questão de palavras com que nada temos. Comecei por vos entenderes mutuamente. Repara que a espiritualidade está meio sem paciência para ficar respondendo as mesmas coisas, né? Palavras. É só nomenclatura. É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entender mutuamente. Entendam-se aí, depois venham perguntar, né? 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da acepção das palavras. Porque não temos uma palavra para cada coisa. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A linguagem, de novo, atrapalhando a nossa comunicação. Comentário de Kardec. Quem leu o comentário de Kardec? Quem não leu ainda? Eu ainda não. Pode ler. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral distinto independentemente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e de discussões,
Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendemos acerca das palavras. Essa abordagem que o Kardec coloca aqui na pergunta 139, que é uma centelha anímica emanada do grande todo, ela vem de uma crença chamada panteísmo, onde se nós pudermos imaginar assim, Deus como mar, nós somos uma gota. E quando nós morremos, essa gota volta para o mar. Eu faço parte do todo. E isso, depois Kardec vai combater no sentido de que isso tiraria o panteísmo, a ideia filosófica do panteísmo, tiraria o que ele vai colocar aqui no comentário dele, que é a questão do ser distinto e independente da matéria. Quer dizer, eu volto para o todo, mas quando eu volto para o todo, eu volto com os meus méritos e com os meus problemas, com os meus deméritos. Não é porque eu sou parte de um todo que eu não tenho que fazer nada, porque eu vou voltar para o todo. Tá? É essa ideia que ele traz aqui. Existem algumas correntes filosóficas, agora não tantas, mas na época do Kardec, muitos filósofos falavam muito disso. Era uma das grandes dúvidas da filosofia. Né? Como é que se poderia conceituar Deus? Então, Deus era um todo, e esse todo, eu faço parte desse todo, mas se Deus é um todo e eu faço parte do todo, eu sou Deus? Eu não sou Deus. Então, Deus não pode ser um todo e eu não posso voltar para esse todo. Eu tenho que ter a minha individualidade. Daí a questão do panteísmo ter caído por terra no final do século XIX. Seguindo para a pergunta número 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Quem lê? Posso ler eu? Pode ler. Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Isso era uma teoria, Kardec estava aqui tentando comprovar com os espíritos todas as teorias da época. E uma das teorias da época era que a alma estava subdividida em partes do corpo. Então, tinha uma alma para o cérebro, tinha uma alma para o estômago, tinha uma alma para o coração. Era uma teoria que se lançava naquela época por falta de conhecimento nessa área. E aí Kardec pergunta para os espíritos coisas que ele sabe até a resposta que eles vão dar. Tanto que ele coloca aqui, os espíritos colocam aqui, já dissemos que o espírito é indivisível, então como é que pode ter muitas partes? A alma não pode ser subdividida. É só para confirmar e deixar esse assunto para trás. 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Vai, Carlos, continua que está na mesma pergunta ainda. Está mudo. Assim são. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Peço desculpa. Gente, qualquer um pode falar o que quiser. Nós falamos o que queremos, encarnados. Qualquer espírito chega numa reunião e dá a comunicação que quiser. Por isso que Kardec... Qual foi o método que Kardec usou? Como é que é o nome do método que Kardec usou? Vimos isso lá na introdução.
Ele questionava vários médiuns com a mesma questão, em vários Exatamente. eventos. Esses médiuns estavam onde? Numa cidade só, num país só? Vários países, várias cidades. Espalhados pelo mundo. Universalidade do conhecimento. É o nome do método. É o método científico. Universalidade do conhecimento. Ah, então vamos fazer aqui, vamos perguntar aos médiuns aqui de Paris, ou de Lyon. Ah, mas os médiuns de Lyon, todos eles podem estar possuídos por uma esquizofrenia qualquer. Então vamos perguntar aos médiuns de Lyon e de Paris. Não, mas aí a esquizofrenia pode ser no país inteiro. Então vamos para outro país, outros países, para que não haja dúvida sobre essa questão. Então, quando o espírito fala que a alma se divide em várias partes dentro do corpo, ele não tem a universalidade do conhecimento. E aí essa pergunta, perdão, essa resposta fica de fora. Não entra no livro dos espíritos. Comentário de Kardec. Vai, Carlos, ainda é contigo. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo a maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital. Vírgula. Até aí, tudo bem? Vamos repartir essas informações. Sim, que por ele se reparte. O quê? O fluido vital. Ok? Nós encarnamos com um tanque cheio. Tá? Esse tanque essa energia está espalhada. Claro. Existindo em maior abundância o quê? O fluido vital. Nos que são centros ou focos de movimento. Diz um centro ou um foco de movimento no nosso corpo. Coronário. O coração, os músculos. Cérebro, coração, músculos, aparelho digestório. Ok? Então aí você tem maior abundância de fluido vital. Tá? Mas isso não significa alma. Não é a alma que está dividida. É o fluido vital que está espalhado. Obviamente que essas pessoas que falavam da divisão da alma em órgãos no corpo não tinham conhecimento de fluido vital. Alma não é sinônimo de fluido vital. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital. Mas a alma não é o fluido vital. É outra coisa. O fluido vital é uma derivação do fluido cósmico universal, que é trabalhado de uma determinada maneira numa atividade, de outra determinada maneira em outra atividade. E dentro do nosso corpo e no nosso perispírito está de forma semimaterial, espalhado em nós. Depois nós vamos ver de novo, repetindo isso, nós vamos ver a concentração de fluido vital nos chakras, tá? Que são responsáveis pela distribuição do fluido vital. Então tem o chakra gástrico, chakra coronário, chakra genésico e por aí vai. « 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve, né? o envolve de uma maneira circunferência? Resposta. Quem é que lê? Eu leio. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sútil e um leve.
é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado. O corpo, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito. O que tem de importante nessa resposta? A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que é o perispírito, e o outro grosseiro, que é o corpo. Tem dois envoltórios. Mas ela não necessariamente está em volta do corpo. A alma não está em volta do corpo. O que pode ter a nossa imagem corporal projetada, que pode ter a nossa imagem corporal projetada, é a forma do perispírito, não da alma. Fala, Sandra. Esta irradiação que fala aqui é que tipo a aura? É, tipo aura. Exatamente, tipo aura. Existem alguns médios videntes que conseguem ver as nossas auras, né? Já contei a história aqui do irmão X, né? Desencarnou, presidente da Federação Espírita Brasileira, um médium, etc, 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 desencarnou e ficou com vergonha, porque ele não tinha... Ele era opaco, espiritualmente falando. Lembra disso, Sandra? Ele era opaco e ele ficava com vergonha, chorou, ficou triste. E aí ele aprendeu muito e trouxe a informação para nós, né? Mesmo sofrendo, escreveu aquilo. Significa que, às vezes, as coisas que eu penso que faço bem, que eu penso que faço bem para o outro, o que eu acho que aquilo foi um grande feito, se não for do coração, se não for sincero, não é nada. Não vale nada. Às vezes uma coisa muito pequenininha, mas totalmente sincera, vale muito mais do que um grande ato que outros veem como grande ato, mas que para aquela pessoa foi uma coisa meio arrastada, talvez ele tivesse feito de má vontade, etc., mas os outros consideraram aquilo... Quando nós estamos desencarnados, não conseguimos mais nos esconder de ninguém. E ele estava vendo que ele não manifestava nenhum tipo de luz, apesar de ser uma pessoa boníssima, né, quando encarnado, ter sido uma pessoa importante no movimento espírita brasileiro também, mas quando desencarnou, teve essa decepção e aprendeu depois. Tanto que ele queria, assim que desencarnou, ele queria escrever. Não conseguiu. Ficou algum tempo ainda para se melhorar. Fez algumas incursões à crosta terrestre para poder entender o que estava acontecendo com ele, e assim vai. É uma história bem marcante, porque ele era um dirigente espírita. Não era uma pessoa comum dentro do meio espírita, ele era um dirigente espírita, né? Um dirigente de topo. Pois não, Bianca e Nuno? Marco, eu queria fazer uma pergunta. Já não é uma primeira vez e isso já tinha me acontecido no Brasil e sábado eu vi muito eu queria perguntar para você se isso é aura. Enquanto você estava dando a palestra, e eu já vi em outras pessoas dando palestra, mas não é toda vez. Às vezes eu fico me perguntando, será que sou eu que estou vendo? Será que é da iluminação? Em volta, assim, principalmente da cabeça, uma luz, assim, branca, às vezes vem até aqui, assim, mais ou menos ao busto, às vezes mais fina, às vezes mais larga, e eu ficava tão iluminado aquilo em você, e eu já vi em outros palestrantes, mas sábado estava muito mesmo, e eu olhava assim, perguntei para o meu marido, você também viu isso? E isso é a aura? O que é isso? Isso é aura. É isso. Isso é aura. Assim que terminou a palestra, foi
foi uma médium vidente lá falar comigo. Ela falou exatamente a mesma coisa que você. Você está falando a Sim. mesma coisa que ela. Então não é É. você é médium. E eu chegava a refletir atrás, na parede, eu olhava assim, eu falei, mas não é possível, mas estava tão forte, tão intensa, e aí eu falei assim, não, deixa eu perguntar, porque às vezes ficava fininha, às vezes ficava, olha, acho que um tanto assim, mais ou menos uns... Eu acho que não era a minha aura, né? De repente era a aura do meu mentor, porque eu não sou isso tudo aí, não. Olha, mas eu vi muito, estava muito forte, muito forte. E aí eu falei, eu ia mandar mensagem no grupo, acabei que também esqueci, e foi passando, e agora eu falei, não vou deixar de perguntar. Essa médium que Isso trabalha no grupo de hoje, terça-feira, no grupo do Tom Zé, ela fez o Livro dos Espíritos conosco, fez o que é Espiritismo também. Ela foi para o grupo, né? Porque ela é médium, vidente, sempre viu. E assim que acabou a palestra, ela foi lá falar comigo isso. E agora você é a segunda pessoa que está a falar. Então, está faltando médium, não. Tem bastante médium aí, Sandra. Vamos levar esse povo para o trabalho. É isso mesmo, é isso que é a aura. É isso que é a aura, tá? Mas ali é um lugar suspeito, né? Porque é um lugar protegido, né? Não se impressionem comigo, não, porque o meu mérito ali é nenhum. É muita intuição, é mentor do centro, meu também. Então, fala, Alessandra. Falando da aura, né? É possível ver a aura dos espíritos desencarnados? Você desencarnada e outro espírito também? Não, o espírito desencarnado. Estão sentados lá no centro, você está dando a palestra e em volta a gente consegue ver outra, igual viu a sua, ver de outros. É possível. Não, é possível, É possível, né? sim. Isso não tem acontecido a mim. Isso que eu ia falar, porque acontece muito comigo. Além da pessoa que está palestrando, eu sempre vejo, mas eu vejo naquela parede lá do SEC os contornos, né, dos espíritos. Então, eu estava aqui pensando, então, é possível ser outros espíritos ali? Quando você vê contornos diferentes, cores diferentes, é que você não é uma imagem da tua cabeça. Se você visse sempre a mesma coisa, como a Bianca falou que viu coisas diferentes, ela vê diferente também, é claro que não é da tua cabeça. Se tu visse sempre a mesma coisa, poderia ser uma projeção mental tua. Mas se você vê uma mais clarinha, uma menos clarinha, uma mais lilás, uma mais rosinha... Às vezes é pequenininha, às vezes vai crescendo, vai ficando maior. Isso é o começo de um processo de evidência. E fazem, portanto, deslocam-se também? Sim, claro. Eu quando me acontece isso, normalmente por trás da pessoa, não me acontece só na SEC, já me acontecia noutras palestras a que eu assistia, noutros sítios, acontecia-me isso, eu ver a aura das pessoas. Mas na SEC acontece-me mais eu ver muitas vezes vulto por trás do palestrante, que às vezes se deslocam. Uma luz branca, mas um formato humano. Portanto, Mas então, como é que nós não conseguimos entender a aura sem entender um ser inteligente ali? Pois. Não é? Claro. Então, se você vê, por exemplo, a Alessandra falou que vê alguns, é claro que essas pessoas, esses espíritos estão em deslocamento. Sim. Para lá e para cá. Isso acontece. Ou a trabalho, ou estão sendo atendidos de alguma maneira, mas eles estão por ali e são entidades inteligentes. Ninguém vê uma aura solta, sem dono, né? Tu vai lá, joga uma coleira nela e você é minha. Não é. Tem dono aquilo ali, né? Tem alguma ligação com alguém. É isso. O que acontece ali, o que vocês estão vendo, vocês vão ver também depois na câmara de passe, quem for médium vidente. Vocês conseguem ver a Sandra Ferreira, que está aí conosco, que tem vidência também, ela consegue ver, inclusive, o processo que acontece, né? O espírito, o mentor e
como é o processo do magnetismo todo acontecendo, às vezes na própria mesa mediúnica. Só que isso só acontece quando tem uma função. Senão a pessoa enlouquece, né? Quando tem uma função, isso acontece. Por que eu estou vendo hoje e amanhã eu não vejo? Porque hoje você tem que contar isso. Pois, isso não, claro. Tem que contar isso para nós podermos aprender. Então, não pensem que é da cabeça de vocês. Se vir sempre a mesma coisa, pode ser, mas se vir coisas diferentes, são coisas Sim. diferentes, tá? E nem sempre se vê, não é? Nem E nem sempre. sempre se vê, e nem sempre só vai ver coisas boas. Tem isso também, né? Eu muitas vezes, eu muitas vezes olho e vejo e digo, "Oh, isto deve ser alguma ilusão óptica." Da aura não, porque da aura já há muitos anos que via. Agora, o vulto luminoso que aparece muitas vezes a deslocar-se, abaixar-se até, abaixar-se junto ao palestrante, baixa-se, e eu vejo o busto a abaixar-se, eu digo, opá, será ilusão óptica? Será alguma coisa de contraluz, do negativo, da visão? Não. Fico assim naquela... Claro, uma pessoa põe sempre em dúvida, não é? Não vou dizer eu vejo tudo, não. Eu ponho sempre na dúvida se não será Nós agora, uma coisa. o Espiritismo nos permite entender que isso não é nada extraordinário, isso é ordinário. Claro. É que nós não sabemos como lidar com esse conhecimento. E é quando nós aprendemos a lidar com isso, nós começamos a perceber melhor e a trabalhar melhor isso nas nossas vidas. E isso vai ter uma função. Isso não é do nada. Não é o presentinho que você tem para não fazer nada com isso. Estás a estudar, e esse estudo vai fazer com que tu amadureças para poder usar isso lá na frente, de uma maneira ou de outra, tá? Como médium ostensivo ou não. Não há problema nenhum, mas vais usar de alguma maneira, às vezes para o aprendizado pessoal, às vezes para ajudar outras pessoas a entenderem o espiritismo. Então, a Sandra, como, por exemplo, quando ela nas avaliações das reuniões, e ela faz essas leituras de aconteceu isso assim, dessa maneira assim, esclarecem essas falas dela, esclarecem situações que, sem esses relatos, nós ficaríamos em dúvida. E aí, depois que todo mundo fala e ela vem com um relato da vidência, então tá, então foi isso que aconteceu. Aí se completa a aprendizagem. Então não é à toa. Não é à toa. Respondi, Bianca? Sim, respondeu. Que nem o Dorindo estava falando de vulto. Então, quando eu vi em volta, mas houve vezes que você virava e eu ainda via-se no formato do seu corpo como se fosse outro corpo atrás. Então, tudo isso é aura. Não... É aura. Ok, tá bem. Respondi dérrimo. Obrigada. É a parte mais visível do perispírito. Tá? Nós chamamos de aura, nós demos esse apelido de aura. Como nós apelidamos várias coisas, cordão de prata é um apelido. Mas nós entendemos perfeitamente a imagem, né? Seguindo. 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Quem não leu ainda, faz favor de tirar a preguiça do corpo. Posso ler eu, então? Vamos. O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Esse é o motivo dessa completude, segundo André Luiz, levar mais ou menos 7 anos, porque os órgãos não estão todos formados. Tem uma lógica aí, tá? Biológica e espírita.
143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Quem responde? Posso ler eu? Vamos lá. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São crianças entre nós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Ou seja, dois motivos para os espíritos não definirem do mesmo modo a alma. Primeiro, a questão da diferença de inteligência, a questão dos pseudo-sábios, que nós estudamos lá naquela pirâmide, lembram? E também os próprios espíritos esclarecidos, que podem usar termos diferentes. Assim como nós, encarnados. Às vezes a criança, o filho pergunta para o pai uma coisa, o pai explica, aí ele vai perguntar para a mãe usa outras palavras para explicar a mesma coisa. Mas a explicação está lá. Dependendo do conhecimento de um e de outro, essa explicação pode ser mais completa ou menos completa. E aí vai usar um tipo de linguagem ou outro tipo de linguagem. É assim que funciona. O que nós não podemos esquecer é que Kardec tomou um cuidado danado para que nós não recebêssemos informações falsas. Eu fico pensando no trabalho dele. Porque, imagina um pseudo-sábio. Você lidar com um espírito pseudo-sábio, nos 5, 10 primeiros minutos, ele não é pseudo, para você ele é sábio. Porque é muita informação coerente ali, muita informação lógica, científica, filosófica, religiosa. Quando nós aprofundamos um pouquinho, é que talvez eu acho que essa entidade aí não é um espírito esclarecido, não. Para tentar me iludir. Vai acontecer muito, na mesa mediúnica acontece muito. Quando, por exemplo, aparece um espírito que diz, eu sou o mentor do fulano, nós precisamos conversar com ele mais tempo. Porque ele pode não ser. Ele pode ser um pseudo-sábio, ele pode ser um espírito enganador, pode ser um leviano. Então nós conversamos mais tempo. Se o discurso dele permanece na mesma linha, se o discurso dele permanece na mesma direção do bem, de fazer o bem para a coletividade, de esclarecer a função dele dentro de uma proposta que é lógica, ok, nós podemos acreditar nisso. Mas se numa perguntinha ou outra ele se desvia, ou perde a paciência, ou dá uma resposta atravessada, pronto, já está desmascarado. Sim, claro. Ok? Então esse é o motivo para muitos espíritos definirem de outros jeitos a alma. Não tem muita... Se nós perguntarmos a pessoas do nosso conhecimento amanhã, como é que você define alma? Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, outro vai falar outra, outro vai falar outra, de acordo com o conhecimento de cada um. Acontece a mesma coisa no plano espiritual. Nós somos, em espírito, o que somos agora. Nós desencarnamos, somos a mesma pessoa. Né? Imagina, eu sou um fofoqueiro danado, eu falo mal da vida de todo mundo, desencarnei, não, virei santinho, agora ele não é mais fofoqueiro, eu vou continuar falando mal dos outros lá na espiritualidade. Porque eu estou assim, a minha personalidade é essa, eu vou ter que trabalhar isso nesse momento da minha vida, mas ninguém vira santo porque desencarnou. Né? Senão ia ser fácil. Nós é que temos essa mania de achar que fulano desencarnou, agora ele está em paz, agora é tudo de bom agora, né? Por quê? Como é que você sabe que ele está em paz?
Ele azucrinou a vida de todo mundo. Ele perturbou todo mundo. Ele foi mal com um monte de gente. Como é que ele vai estar em paz? Temos que rezar por ele, porque ele não vai estar em paz. Vai ter muita gente atrás dele. Então, nós já temos essa noção. Não temos mais aquela coisa do senso comum, né? Desencarnou? Agora está descansando, agora vai ter o descanso que merece, agora vai conseguir a paz que ele queria, agora vai encontrar com fulano que ele amava tanto. Não sei. Como é que você sabe? Não se sabe. Uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado, e vocês vão trabalhar para isso, tenho certeza, quando, por exemplo, trabalharem no atendimento fraterno, por exemplo, ou mesmo na mesa mediúnica. Quando nós nos referimos a pessoas que são da nossa família, e que nós entendemos que são pessoas que merecem o nosso amor e que nos dão amor. Por exemplo, a mãe e o pai. Mas por que tu não se ligas, então, na figura de uma pessoa que te ama muito, que é a tua mãe? Por que tu não deixa disso? Aí ele pode falar assim, olha, a minha mãe me abandonou. Eu não quero saber dela, ela não quer saber de mim. Quer dizer, nós não podemos adivinhar que porque a nossa vida é desse jeito, a vida do outro também é. Às vezes a última pessoa que ele quer ver é a mãe. Ou o pai. Mas nós tentamos projetar nos outros o que nós entendemos como, digamos, regular, né? Não é normal, mas é regular. Às vezes não funciona assim. Às vezes no atendimento fraterno, onde você está só intuído, você arrisca isso, perdeu. Porque você falou de um sujeito ou de uma sujeita que ele não tem ligação emocional, ou tem uma ligação emocional negativa, pior. Então nós temos que entender isso melhor. A mesma coisa é a coisa da morte. Morreu, ficou bonzinho. Não. Morreu, vamos torcer, fazer muita prece para que ele consiga se melhorar na próxima, né? Vamos lá. 144. Que se deve entender por alma do mundo? Essa é tranquila. Quem lê? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades, mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais vezes, uns aos outros. Não se compreendem as mais vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias. Também à terra é atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Ou seja, o que nós podemos depreender disso aí? O termo alma é um termo muito elástico. Nós, às vezes, usamos certo, às vezes usamos errado. Mas o que a espiritualidade diz para a gente? Por alma da terra se deve entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Pronto. São espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Nós vamos depois entender que existem espíritos especializados em determinadas tarefas. Então, existem espíritos, por exemplo, que trabalham com os mecanismos da natureza. Eles estão ali para isso, para cuidar dessas questões da natureza. Existem, por exemplo, espíritos que fazem trabalhos menores, no sentido de atingir menos gente. Então, na nossa SEC, por exemplo, quando nós estamos lá assistir a palestra, existem espíritos que estão a passar por cada um de nós, ali sentadinhos, assistindo a palestra, tentando identificar como é que nós estamos nos sentindo em termos espirituais, para lá na Câmara do Passe terminarem o trabalho. Então, nosso passe já começa ali, não é só lá na Câmara do Passe. Essa é uma especialidade
desse espírito, ou desses espíritos. Dentro da câmara do passe, existem espíritos que são especializados em magnetizar a água, por exemplo. Existem outros que são especializados em retirar aquelas energias negativas que saem do passe dispersivo, né? Sabe o que é o passe dispersivo? Aquele passe que eu começo no coronário e venho descendo pelo corpo do paciente e jogo essa energia fora, na direção do chão. Existem espíritos que são especializados em fazer a higiene dessa energia. E levar isso para outro lugar, para manter aquele lugar purificado. Existem espíritos que são responsáveis por trabalhar a ambientação da sala onde vai acontecer a reunião mediúnica. 2, 3, 4 horas antes. Tá? Nós chegamos lá e já está tudo pronto. Eles estão a trabalhar muito antes de nós. E existem espíritos, como Kardec, como a espiritualidade diz aqui, que são responsáveis pelo planeta Terra. Imagina, existem espíritos que são grandes o suficiente para poderem tomar conta do planeta. Quem é o governador do planeta Terra? Jesus? Jesus Cristo. Ele faz as coisas sozinho? Claro que não. Existe uma hierarquia inteira até chegar em Jesus. Por isso que eu falo, as nossas preces, vamos direcionar para Jesus nossas preces. Claro, mas quem vai atendê-las não é Jesus. Por quê? Porque o meu problema não tem tamanho para ser atendido por Jesus. A hierarquia trabalha o meu problema e, dependendo do meu mérito, eu consigo ou não consigo aquela graça que eu pedi, mas é na hierarquia. Você imagina todos os pedidos chegando a Jesus. Já teria pedido demissão. Burnout. Não dá. Só eu? Só falam comigo? Não pode mais ninguém resolver essas coisas aí não, embaixo? Vocês aí não podem se resolver, não? Então tem uma hierarquia inteira para que aquilo aconteça, né? Nós sabemos, por exemplo, que Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, quando vai, por exemplo, a algumas expedições no Vale dos Suicidas, é da congregação de Maria, mas ela não está em todas. Ela não está em todas. Quem estão são os trabalhadores dela. E é assim que tem que ser. Senão a ordem fica completamente sem ordem. Vocês sabem que os assaltantes, os sequestradores, eles, antes de saírem de casa, eles fazem uma oração. E agora? Como é que faz? Ele está pedindo que o dia dele corra bem, que Deus proteja, que Jesus esteja com ele. Mas ele vai assaltar. E agora? Faz o quê? Entendam, cada um com as suas obras. Quem vai atender essa oração? Quem vai atender a tua? Qual é o teu livre-arbítrio te leva para onde? Para que caminho? Tá? Mas que eles rezam. Para que dê tudo certo para eles. E dar certo para eles é dar errado para os outros. Não é? Já viram uma partida de futebol? Aí na partida de futebol, antes dos times entrarem em campo, o time A faz uma prece e o time B faz uma prece. Para jogar bem, ganhar o jogo. E aí, faz o que agora? Empata? Os dois pediram para ganhar o jogo, para serem felizes naquela tarefa. Faz como? É muito pequeno
pré-Jesus Cristo. Entendam? São outros espíritos que vão atender isso. Eu vou aqui tentar te proteger para tu não se machucar. Agora, se tu vai ganhar ou não, é problema teu, não é meu. Tá? Não é comigo. É contigo. Você decida. Porque isso é pequeno. Vocês, homens, têm que decidir essas coisas. Na quinta-feira agora nós tínhamos apenas 3 reuniões que nós atendíamos os espíritos, entidades que se manifestavam. 3 durante o mês. A 4ª reunião era apenas de estudo. E aí fizemos uma proposta para ter 4 reuniões de atendimento espiritual, porque a quantidade de entidades é muito grande. Mas aí como é que fica o estudo? A proposta é começar o estudo antes. E aí foi feita uma consulta à espiritualidade. O que a espiritualidade falou? Onde você estava na reunião? Sandra estava, Dorindo não sei se estava. Estava. O que a espiritualidade falou? Falou que concordava e achava muito bem que fizessem o estudo antes da reunião, que assim conseguia-se também atender mais espíritos. E que se nós achássemos que aquilo ia melhorar, que fizéssemos. Sim. Mas que eles não iam decidir por nós. Nós é que temos que decidir. Por quê? Porque é pequeno. Se tu fizer assim desse jeito, vai ser bom. Mas se continuar do jeito que estava, também não é mal. E vamos em frente. Tá? Temos uma hierarquia. No teu trabalho, tu não fala com o presidente da tua empresa quando você quer. Né? Quem trabalha em empresa grande. Não fala. Você fala primeiro com o gerente, depois você fala com o diretor, né? Depois você fala com a secretária do presidente, depois, se for possível, acontecer alguma coisa, aí chega no presidente. É o quê? Falou alguma coisa, Dorino? Sim, disse que é uma equipa de trabalho. Ah, é uma equipe. Na espiritualidade é a mesma coisa. Quem já leu um pedacinho de André Luiz já viu isso, né? Não sei se foram vocês que falaram aqui na terça-feira. Queria visitar minha família, não foram vocês que falaram aqui? Queria visitar minha família, aí o mentor falou, mas tu já fizeste o quê? Sim. Já fizeste o quê para pedir-lhes isso, né? Ela não fazia nada porque ela era uma senhora da sociedade que nada fazia enquanto foi encarnada, e então continuava no mesmo patamar. Ele disse, então vai, vê se fazes alguma coisinha quando fizeres, vem cá pedir outra vez, a ver se te concede. Vai trabalhar e depois tu volta a pedir. É assim. Simples. 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Boa essa. Quem lê a resposta? Eu leio. Isso. Okay. Pode ler, então. Pode ler. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Nós não àquela altura não se percebia tudo, né? E o que eles conseguiam perceber, a ideia era deles, eles eram exaltados. Mas isso aí era um petit comité também, né? Quantos? Meia dúzia? 10? Na história da civilização? Então não era possível eles entenderem o que a espiritualidade coloca para nós no Livro dos Espíritos através do trabalho de Allan Kardec. Mas são precursores. É como se fosse
como se nós pudéssemos entender o que é mediunidade. Mediunidade não começa com o livro dos médiuns. Né? Mediunidade não começa com os celtas. Mediunidade não começa com as irmãs Fox. Mediunidade começa quando começou o homem. O primeiro homem, já tinha ali resquícios de mediunidade. Ele não sabia, mas já tinha. Nem que fosse Então, intuitivo. hã? Nem que fosse intuitivo. Claro, sem dúvida. Alguma coisa tinha. Claro. E essas pessoas eram sempre meio que relegadas à margem da sociedade, né? Bruxas, né? E onde que elas viviam? Viviam fora das cidades. Até as alegorias, em termos de personagem de ficção, até mesmo de banda desenhada, por exemplo, as bruxas, os magos, eles nunca vivem perto dos outros. Eles estão sempre nas florestas, né? Estão sempre nas montanhas, isolados. Isso não é por acaso, porque é um retrato do que traz a história da civilização. Essas pessoas são simplesmente médiuns, mais nada. E ou se auto-isolam ou são isolados. É a mesma coisa com relação aos filósofos antigos. Se eles colocam-se também de forma explícita, muitos morreram por falar verdades, até verdades científicas, que na altura não eram verdades científicas. Eram projeções da verdade, mas que depois se tornaram verdade. Eles eram tão... Oh, Marco, paraste. O Marco parou ou não parou? Parou. Sim. Ficou. Marco! Olha, o Marco foi embora. Foi embora não, ficou ali a fotografia dele. Ele está a falar, ninguém não nada. Agora fazemos como os alunos quando o professor sai da sala, vamos todos arganeirar. Aproveitar que o professor foi embora. Está a precisar de um computador novo. Então ele carregou sem querer em qualquer coisa e ficou mudo e não se apercebeu. Deve ter sido da internet. Aproveitem. Também por falta de internet. Vai falhar o sinal. Ele agora saiu para ver se volta. Já deu conta. É engraçado em relação àquele tema da aura, que na primeira quarta-feira de agosto, foi o Marco também que foi fazer a palestra. E quando vinha embora, a minha mulher disse assim: aconteceu-me uma coisa muito esquisita que nunca me aconteceu a mim. O que é que foi? Quando o Marco estava a falar, estava assim uma luz muito intensa por trás dele. Eu disse: pronto, está bem, olha, lá viste alguma coisa. Diz ela: não, era assim uma luz, mas depois desapareceu, passado um bocadinho desapareceu. Pronto, foi algum. Mas ela deve ter também visto alguma coisa. Agora ela que assiste a esta gravação e pode ser que fique mais esclarecido. Marco, volta, que nós não estamos zangados contigo. Ele não se apercebe, ele já se apareceu. Aqui no meu portátil também, de repente, passou para ecrã completo. Não sei Está tudo agora, porque desapareceu, o dele desligou completamente. Opa, vemos todos. Estão duas pessoas que a gente não consegue ver.
Pelo menos eu. Não, também há mais duas pessoas que eu não consigo ver. Mas acusa. Já que o Marco não falou, eu vou mostrar a minha netinha. Oh, que Mas que lindo. coisa boa! Fofinha. Ela fica Como é que chama, Sandra? Clara Maria. Não, Sandra, na cara. É apenas isso. Que fofa, Deus abençoe. Que linda. Tudo que é pequenino tem graça. Olha, olha, não está pequenino, olha. Ah, ai, que fofinha. Ai, que riquinho. Agora, mamou um pouquinho e dormiu. Pronto, adormeceu, claro. Foi, claro. Parabéns. Obrigada, obrigada. Bom. Marcos não voltou, a gente conversa um pouquinho. Parabéns. É linda. Linda. Ai, O Marco sem querer. é pequenina, mas cresce. Vai crescer, vai crescer. Tudo que é pequenino cresce. Agora eu vou entregar para a mãe. Falei, a melhor parte de ser avó, quando encher um pouquinho, a gente entrega. E não é nossa. Pior é quando acontece o contrário. mãe- Quando a mãe se chatear, entrega para a avó. Pois é. Eu vim Você não enche o saco dela, não. Você não fica com o saco cheio dela, não. Ela agora me deu aqui para ela jantar. Falei, deixa eu segurar aqui, vai lá, janta. Aí eu falei, já jantou, agora devolvo. É a vez? Ela não arrotou. A sensação de ser avó é boa, não é? Bom, né? Tem resposta. Assim, E recordar o passado. é verdade. É diferente. A gente recorda os filhos na altura. É diferente. A paciência é diferente. Acho que ser avô é diferente. Eu também estou Quando somos filhos, nós andamos na corrida do trabalho, das coisas, e quando se é avô, já há mais tempo para tudo, mais paciência. É diferente. Ficamos mais maduros com a velhice. Ficamos mais madura. Eu agora, de vez em quando, o meu filho liga, pai, eu e a Francisca precisamos de sair. Vens cá tomar conta dos netos, lá vou eu. Agora tenho a minha filha que eu quando digo, estou ansioso, eu e a mãe reformados, olha, depois vai ser sempre a passear. Diz ela, e quem é que olha depois os meus filhos depois? Eu assim, que caramba. Já estás a contar com isso, diz ela. Levas os netinhos juntos. É por isso que serves a voz. Mas é bom. É muito bom. Desculpa lá, caiu tudo aqui, viu? Agora voltei. Voltou, ressuscitou. Voltamos para encerrar. Já falámos tão mal do Marco aqui. Eu imagino, mas está gravado. Agora vocês não têm mais como correr, está gravadinho. Não podemos negar. Então eu estava falando das pessoas que tinham que se esconder, né? Por conta de terem mediunidade. Mas vamos para a próxima, então. Isso aparece para vocês aí. Apareceu? Sim. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Quem responde? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que quem ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Olha que legal isso, né? Vocês sabem que nós temos que o coração é a sede da emoção.
né? Alegoricamente falando, o coração é a sede da emoção. E, na verdade, a ciência já disse para nós que a emoção está no cérebro. Nós interpretamos os sentimentos de forma cognitiva do cérebro. Coração é bomba, mas não significa que nós não possamos fazer essa relação e os espíritos vêm dar essa confirmação para nós. No coração, naqueles que muito sentem, cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Daí vem nós entendermos que aquela pessoa tem um coração grande, um grande coração, né? Uma pessoa que sente muito. E pensa aquela pessoa muito, é muito inteligente. Então, são alegorias no cérebro que servem para que nós possamos entender melhor uns aos outros. 146A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta. Continua lendo. Quem leu? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que situam no que consideram centro de vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Manifestação intelectual e moral de onde? Vem de onde? Manifestação intelectual ou moral vem do cérebro. Claro, do cérebro, do pensamento, da consciência. 147, vamos falar de materialismo agora. Já entramos no terceiro tópico. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Quem lê? O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam e os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Nós até achamos, às vezes, que essas pessoas que lidam com a saúde, que elas são frias, né? Porque encaram uma situação que para nós é uma situação muito grave em termos emocionais, encaram de uma maneira natural, né? Mas não passa de proteção. Eles têm que se proteger, porque senão eles não conseguem trabalhar. Com população carente, por exemplo, com gente que passa fome, com gente que não tem onde morar. Trabalha com essas pessoas também tem que se proteger de alguma maneira, né? Criança carente. Senão entra no mesmo. Senão não consegue ajudar. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos os materialistas, né? Quem lê? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão que lhe se dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles queriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos.
na sua maioria, só são materialistas, porque não têm com que encher o vazio do abismo, que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. Quer dizer, eles não são materialistas por causa da fisiologia ou da anatomia. Ele é materialista porque ele é materialista. Ele pega essas ciências e tira uma consequência falsa delas, né? Mas por quê? Porque ele já vem com essas ideias preconcebidas. E aquela ciência que ele estuda, ou aquela profissão que ele tem, ajudam nisso, né? Então ele não pode crer em mais nada, porque senão ele vai comprometer a própria estrutura de pensamento dele, vai comprometer o profissionalismo dele. Ele não consegue fazer um meio termo. É compreensível, mas a espiritualidade está dizendo que não é que o materialismo é uma consequência desses estudos. E não é mesmo. Hoje nós temos médicos que fazem pesquisa sobre espiritualidade. Muitos. Demais. Muitos. Já canso de falar aqui, já falei para vocês 1 milhão de vezes, desculpem a repetição. O Conselho Federal de Medicina do Brasil agora tem uma área específica para estudar a espiritualidade. Com pesquisas que separam grupos, né? Paciente A e paciente B. Paciente A com uma doença X, paciente B com a doença X. Mais ou menos no mesmo grau de problema. Paciente A tem um grupo de oração. Paciente B não tem grupo de oração. Paciente A melhora mais. Paciente B melhora menos. Já existem estudos publicados sobre isso. Não há mais como negar isso, né? O que houve, Carol? Não, nada. Estou comentando aqui uma coisa com ele. Não. Esse assunto é um assunto que nós vamos cada vez mais vamos ver nos jornais. Cada vez mais isso vai estar no jornal. Para esfregar na nossa cara que existem coisas que estão além da matéria. Então, os médicos, os fisiologistas, os anatomistas também já sabem disso. Só que, obviamente, que eles têm que se proteger. E até que as coisas não possam ser apresentadas de uma maneira 100% descoberta, eles vão ficar receosos. Mas nós temos médicos que frequentam o centro espírita. Médicos, médiuns, por aí vai. Enfim. Já não existe a fogueira da Inquisição, mas existe muita crítica, palavras que doem, carreiras destruídas. Exatamente. Que eles são confundidos com falsos médicos, não são médicos, então. Então, eu não confio em você. Isso é muito delicado, né? Porque é a profissão da pessoa. Vamos parar por aqui? Eu acho que falta bem pouquinho, deixa eu ver se falta alguma coisa. Falta o comentário do Kardec, que é um comentário grande, e a gente para por aqui e volta na terça-feira que vem, já com o comentário. Aí a gente encerra esse capítulo e vai para o próximo. Mas deixamos o comentário para fazer uma revisão geral. Tá bom? Ok. Paramos no comentário do Kardec, então. Prece final. Eu faço. Vamos lá. Jesus, mestre amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estudo, pelas bênçãos adquiridas através do teu conhecimento e do legado maravilhoso que nos deixaste. Jesus, nós te pedimos força e resiliência para seguirmos firmes o caminho do estudo e do entendimento, para que não só possamos engrandecer a nós próprios, mas também auxiliando todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Jesus,
Se nos for permitido pedir também mais uma coisa, nós pedimos por todos aqueles nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, que se mantenham também firmes conosco. Pedimos por todos os irmãos que passam pelos desafios dessa vida, pelas suas provas, e pedimos também por todas as nossas famílias, os nossos entes queridos, que tenham compreensão, que compreendam o caminho que queremos tomar, do estudo e do entendimento, na certeza plena de que um dia também poderão despertar para as belezas da doutrina. Se conosco, Jesus, pedimos permissão para terminar os estudos de hoje, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Queridos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Desculpem a queda aí da internet hoje aqui. Eu espero que a semana seja ótima. Não esqueçam, quem não está fazendo ainda Evangelho no Lar, comecem a fazer, isso é muito importante, tá? Façam o Evangelho no Lar, não deixem de fazer o Evangelho no Lar para nos pacificarmos. E a quem está perto de nós. Tá bom? Beijão no coração de vocês, muito obrigado pela presença. Até terça. Obrigada. Um abraço, boa semana. Até terça. Tchau, tchau. Tchau. Ah.